Olá, meus amados, paz do Senhor Jesus, Pastor Alexandre, sejam bem-vindos para esse vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Na verdade, eu vou copiar a pastora. Pastora, desculpa, tá? Pastora Zaira, beijo. Mas a senhora estava pregando ontem, enquanto a senhora estava pregando, a minha mente já foi longe na palavra que a senhora estava pregando, então eu quero compartilhar essa mesma palavra de algumas coisas que eu também enxerguei no texto, entendi, vi no texto, e eu vou compartilhar isso também. Então, Gênesis capítulo 12, vou ler alguns versículos aqui, depois eu vou falar 3 coisas que eu observei nesse texto, tá bom? Vamos lá? Vai aparecer na tela para você o texto, diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Vamos para o versículo 4, diz assim: Então partiu Abraão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram rumo da cidade das terras de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada. Isso é importante, uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Olha que interessante o texto. Bom, a primeira coisa que eu coloco em foco aqui é que Abraão não conhecia Deus, não conhecia o Senhor, mas ele ouve a voz de um Deus que ele não conhece, que ele não sabe quem é, e ele imediatamente obedece essa voz. O interessante aqui é que Abraão lidava com outros deuses, ele era caldeu, ele era da Babilônia, então havia muitas outras divindades, e a própria Bíblia fala que o negócio da família era a construção, era a fabricação de ídolos. Então Abraão conhecia outras divindades, mas não conhecia o Senhor. Mas quando ele ouve a voz do Senhor, que é inconfundível, é marcante, é poderosa, há uma identificação. Agora entenda isso. Apesar de Abraão conhecer vários outros deuses, outras divindades, havia um espaço no coração dele que estava reservado para uma divindade que ele não conhecia. E quando ele ouve a voz do Senhor, a voz de Deus casou com essa necessidade de conhecer o sobrenatural que ele tinha. Então, houve uma identificação da voz de Deus com o espírito de Abraão. Então aquela voz, ela superabundou e ela superou todas as outras vozes que poderiam estar falando ao seu coração. E por isso ele toma a decisão de ir e obedecer o que aquela voz está falando. Então, olha que interessante, a primeira coisa, irmãos, às vezes a gente não tem essa identificação com a voz de Deus e a gente está na igreja porque a gente está convencido de que é um pecador, convencido de que existe o inferno, convencido de várias coisas, mas ainda não nos convertemos. Quando há essa identificação da voz do Senhor com o nosso espírito, com a necessidade de conhecer o sobrenatural no nosso espírito, no nosso ser, quando há essa identificação, então nenhuma outra voz supera ou sobrepõe a voz do Senhor. A voz dele se torna tão clara e tão inconfundível que a única coisa que a gente tem a fazer é obedecer, é ouvir e é se lançar nessa voz. É impressionante, e como muitas pessoas na igreja, elas não têm essa identificação. Por que não tem essa identificação? Porque está muito ligada, arraigada no mundo, porque foi na igreja, porque precisava resolver alguma coisa, mas não está exatamente querendo conhecer Deus ou coisa parecida. Quer resolver o seu problema, não é. Isso é o começo para a gente conhecer a Deus, é verdade, mas tem pessoas que não se abrem para aquilo que Deus está oferecendo. São vários os fatores, além de uma alma corrompida pelo pecado, marcada
pelas diversas culturas e as coisas que a gente aprende e vive na nossa vida. Então, às vezes, a gente não consegue identificar essa voz, não consegue haver essa identificação. Mas Abraão teve essa identificação. Então, há uma identificação de Abraão no seu espírito com a voz do Senhor. Então, isso é maravilhoso e a gente precisa encontrar essa identificação para que a gente possa andar com o Senhor. A segunda coisa que é importante também que eu observo nesse texto é que Abraão não conhecia Deus. Então, quando ele teve esse encontro com Deus e houve essa identificação, ele não conhecia quem era Jeová, não conhecia quem era esse Deus que se apresentou a ele, lhe deu uma ordem, falou algo com ele, ele não conhecia, então ele era praticamente um menino na fé. Agora olha que interessante que diz aqui que Deus fala com ele para que ele vá para um lugar que Deus ia mostrar, então ele reúne as suas coisas, família e tudo mais, e ele sai, e ele vai. Agora olha que interessante, ele não erra, quando ele sai, ele não erra para onde ele vai. Ele não sai como talvez normalmente a gente faria. Deus fala com a gente vai fazer alguma coisa, a gente começa a fazer as coisas que não tá certa. Deus não fala para ele, opa, não é por aí não, ó, porque ele está indo para um lugar. Então ele toma a decisão, né? Ele toma um caminho ali, e aquele caminho é exatamente o caminho que Deus quer que ele vá, porque Deus não falou para ele, vá para Canaã, vá para esse lugar. Deus disse, eu vou te mostrar o caminho. Então ele poderia ir para o lado contrário, ele poderia ir para uma direção que não era a direção que Deus estava dando para ele. Mas não, ele foi para o lugar e para a direção que Deus queria. Por que isso, irmãos? É a segunda coisa que acontece quando a gente tem essa identificação com a voz de Deus. Nós não conhecemos, nós ainda somos fracos na fé, e às vezes até maduros já na fé, mas Deus, ele nos coloca num ambiente espiritual, onde as nossas decisões, mesmo que nós sejamos imaturos, mesmo que a gente ainda não conheça profundamente o propósito, o chamado, o ministério da nossa vida, nós vamos ser guiados e dirigidos por esse ambiente espiritual. Automaticamente, ao ser identificado espiritualmente com a voz do Senhor, nós começamos a trilhar o caminho do sobrenatural. Nós começamos a andar, né, nesse ambiente do Espírito. Então, nesse ambiente do Espírito, nós temos as direções, mesmo que a gente não ouça a voz, mesmo que a gente não compreenda a palavra, mesmo que não venha nenhum profeta falar com a gente, as decisões que nós vamos tomar, elas estão dentro desse ambiente espiritual, desse ambiente do Espírito, que nos faz caminhar para o lugar certo, mesmo que a gente não ouça, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não saiba. Então Abraão, ele toma a decisão de ir lá para Mare, de caminhar para Canaã, sem saber se era aquele lugar que Deus queria que ele fosse. Mas ele vai, porque ele está num ambiente espiritual que lhe proporciona direcionamento. Então, irmãos, é a segunda coisa que a gente precisa nessa nossa vida de fé, é estar nesse ambiente sobrenatural, identificar, ter essa identificação com a voz. E quando nós temos essa identificação, nós estamos nesse ambiente espiritual, nas regiões celestiais. E nesse lugar, a gente pode não saber, a gente pode ser imaturo, a gente pode não estar ouvindo a voz do Senhor, pode não ter profeta, a palavra pode ser que a gente ainda não tenha interpretado, compreendido, mas nós estamos no ambiente espiritual, e o ambiente espiritual, ele vai nos direcionar, ele vai nos mover, ele vai nos levar para o lugar que Deus quer que a gente vá. Oh, aleluia! E eu espero que você esteja nesse ambiente, irmão, para que você, em nome de Jesus, possa trilhar o caminho de justiça, o caminho de vida, o caminho de unção do Senhor, em nome de Jesus, amém? E a terceira coisa que eu observo aqui nesse texto, isso me deixou bastante empolgado, me deixou bastante impressionado também, é que Abraão, ele atravessa lá a terra e ele vai de encontro ao carvalho sagrado que ficava em Moré. Carvalho sagrado, a árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, uma árvore sagrada. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, nós temos uma identificação com a voz do Senhor. Então, nós, tendo essa identificação, começamos a andar num ambiente sobrenatural, espiritual. E porque nós estamos nesse ambiente sobrenatural,
nós vamos sempre encontrar aquilo que é sagrado, nós vamos sempre nos deparar com aquilo que é de Deus, ou seja, pessoas, as coisas de Deus vão sempre ser um ponto de referência para nós. Não é mais o mundo, oh aleluia, não é mais as coisas do mundo, não é mais a televisão que dá um direcionamento, as notícias da televisão que fala pra gente como que as coisas estão. Não são mais coisas, não é mais o mundo, não é mais coisas desse mundo que guia, que dirige a nossa vida, que é referencial para nós. Agora são as coisas sagradas, agora é a igreja é o referencial, a igreja é o ponto de partida, a igreja é a palavra é o sagrado de Deus. Entende, irmão, o que eu estou falando? Agora as coisas de Deus é que serão referenciais, é para onde a gente vai, é onde a gente vai buscar força, é onde a gente vai buscar direção, é onde a gente vai buscar o contato com Deus, na comunhão dos irmãos, Olha que interessante. Então, sem saber, ele vai para o carvalho, ele vai para uma árvore chamada carvalho de Moré, que era uma árvore consagrada, que era uma árvore santificada. Era um lugar de adoração, entenda isso. Ali, as pessoas naquele tempo tinham lugares especiais que eles consagravam. Abraão mesmo, ele passa por determinados lugares onde ele ouve a voz do Senhor, ele edifica altares, ele levanta altares de adoração, de consagração ao Senhor. Então, era costume. Agora, o interessante é que ele imediatamente procura, ele busca um lugar consagrado para ali estar, para ali adorar o Senhor, para ali poder ser direcionado. Quando nós temos essa identificação com a voz do Senhor, estamos num ambiente de glória. O mundo, as notícias que o mundo tem, qualquer outro referencial que não sejam as coisas consagradas, sagradas do Senhor, não tem mais importância para nós. O corpo de Cristo é o lugar sagrado de Deus para nós procurarmos direção, para nós adorarmos o Senhor. É a palavra, os louvores, irmãos, as coisas do Senhor, todas elas vão nos dar direção. Elas serão os lugares que vão ser o referencial para a nossa vida. Amém? Essa história me surpreende, essa história é maravilhosa, querido. E tem outras coisas que eu gostaria de falar, mas hoje essas 3 coisas dentro desse texto são só os primeiros versículos, tem muitas outras coisas que a gente pode observar no texto, mas eu quero que você pense nisso. Você já teve essa identificação profunda no seu interior com a voz do Senhor? A sua necessidade casou com a voz do Senhor e por isso houve uma transformação, uma mudança? Se houve essa mudança, você está nesse ambiente agora. Se você está nesse ambiente, então você vai ser direcionado e a sua vida vai rodar em torno daquilo que é do Senhor, daquilo que é consagrado, daquilo que vem de Deus, daquilo que é celestial, daquilo que é espiritual. Tem essa identificação? Está nesse ambiente de glória? O que é sagrado é mais importante? O que é sagrado é referencial para você? Pense nisso, meu irmão, minha irmã, e Deus abençoe a sua vida. Amém? Vai aparecer aqui outros vídeos para você. Vai lá, assiste, outras sugestões, compartilha. É muito provável que eu deixe aí também ao longo do vídeo, uma enquete para você responder se o vídeo está te ajudando, se você está gostando. Outras sugestões também, tá bom? Vai aparecer lá um cardzinho dizendo, dando algumas dicas para você. E não se esquece, querido, compartilha, se inscreve no canal, avalia aí com um joinha, tá bom? Compartilha, deixa aí um comentário, um feedback. E vamos crescer no conhecimento e da graça do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tchau.